Fala, torcida palmeirense! Sejam bem-vindos ao Conexão Alviverde, o mais novo canal do torcedor palestrino no YouTube. Hoje tem, hein? Hoje tem Verdão em campo. Logo mais, a partir das 19h30, Inter de Limeira e Palmeiras, direto do estádio Major Levi Sobrinho, o Limeirão, em Limeira, região de Campinas. É partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Paulista 2025. Duelo decisivo para o Alviverde. Hoje é ganhar ou ganhar, para se manter na luta pela classificação para as quartas de final da competição. Os últimos detalhes da preparação do Palestra e as informações do mercado da bola alviverde chegam na sequência, com créditos para as equipes do Sport TV e do UOL, que também estarão na descrição do vídeo. Então, se você é Palmeiras sim senhor, deixe o seu like, comente, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Agora sim, vem comigo! Quem entra em campo hoje é o Palmeiras, também fora da zona de classificação no seu grupo para a próxima fase do Campeonato Paulista. Minha xará vai participar com a gente agora ao vivo aqui, está na área com a gente direto de São Paulo, Camila Alves, para trazer informações desse Palmeiras. Xará, boa tarde para você, porque apesar de ser contra o Inter de Limeira, que está muito mal no Campeonato Paulista, ainda tem algumas rodadas para se recuperar. Não vai ter time misto hoje não, né? Começou a preocupar essas atuações e principalmente os pontos perdidos pelo Palmeiras até aqui, né, minha amiga? Boa tarde. Olha, a gente espera que não, viu, minha querida? Uma boa tarde para você, para Ana, para Conrado, todo mundo que nos acompanha por aqui. Mas realmente o Palmeiras entrou meio que numa situação um pouco crítica, né, digamos assim, nessa reta final aí da primeira fase. Tá agora fora da zona de classificação, perdeu esse espaço na zona de classificação na última rodada, né, quando terminou amargando aquele empate por 1-1 com o Água Santa. E aí o que é que acontece? Inclusive por conta dos resultados que já aconteceram nessa rodada, o São Bernardo venceu ontem, a Ponte Preta também venceu ontem, então o Palmeiras nem consegue voltar para a zona de classificação ainda nessa rodada. Ou seja, precisa vencer a Inter de Limeira para poder chegar vivo, né? Para poder conseguir nessas rodadas finais ainda ter chance. No final das contas, o Palmeiras não depende mais só de si para poder conseguir avançar, né? Então, nesse momento, o que se espera, né, é que o Abel abra mão desse processo aí do revezamento, né, das escalações. Os testes realmente são muito importantes e esse é o momento da temporada em que é possível se fazer. Mas, né, quando a gente olha, pensando aí na situação do time no campeonato, vai ser importante também que nesses jogos o Palmeiras consiga somar pontos. E eu acho que, pelo menos na nossa visão, né, assim, essa soma de pontos termina passando muito por essa escalação. Então, a expectativa aí, pelo menos, é que o Abel coloque em campo hoje o que ele tiver de força máxima aí à disposição. E o Abel, inclusive, que não vai estar na beira do gramado, né? Deve ser, provavelmente, o João Martins, auxiliar, já que o Abel está suspenso, cumprindo suspensão por 3 cartões amarelos recebidos aí, recebido o último, né, aí no último jogo. Mas é ele quem coordena, né, nos bastidores e no processo de treinos todas essas escolhas. Então, a expectativa aí, pelo menos, é que a gente veja em campo o que o Palmeiras tem de melhor disposição agora nesse início de temporada, Camila. Vamos botar o campinho, então, do Palmeiras na tela para a gente ver essa provável formação, então, como trouxe a Camila, do time titular hoje do Palmeiras para essa partida contra a Inter de Limeira. O Everton no gol, o time já bem conhecido pelo torcedor, pelo menos nesse início de temporada. Ainda tem jogadores para entrar, e o Paulinho, por exemplo, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, que está de volta também nessa temporada, voltou a alguns jogos. Aníbal Moreno, Richard Rios, o Rafael Veiga e o Maurício. Na frente, o Estevão e o Facundo Torres. Essa deve ser a formação, então, titular do Palmeiras para esse confronto de hoje, pensando justamente na questão dos pontos, né, desse time que precisa buscar a classificação à próxima fase do Campeonato Paulista. E hoje não vai ter, tá ali o João Martins, como a Camila lembrou, está suspenso já o Abel Ferreira nesse Campeonato Paulista. É difícil imaginar que o Palmeiras não se classifique, né? Mas pensando em usar... Difícil, você não acha tão difícil, não? A tabela... Eu tenho uma sensação de que vai classificar. Eu acho que vai, mas assim, difícil não é, porque além de estar 5 pontos atrás, tem essa partida de hoje, por exemplo, a gente imagina que vença. Depois pega o São Paulo. Tem um clássico depois. E ainda, acabei de ver a tabela, a última rodada é contra o Mirassol fora. Mirassol é time de Série A. Então, assim, a gente imagina que vai se classificar? Vai, mas o Palmeiras já nem depende só dele. Né? Ainda tem que ficar torcendo por os outros times. Então, por isso que a gente está... Os confrontos não são dentro do grupo, né? Eles são contra adversários. A gente está falando da importância do jogo de hoje, né?
a Camila falando que deve entrar, né? Não que tem que entrar, mas deve entrar com a força máxima, porque a água tá subindo. Não é tão difícil imaginar. Eu acho que vai se classificar também, assim como você. Mas não tá difícil imaginar isso não. Tá complicada a situação do Palmeiras nesse Paulista. Ele está tentando encontrar, parece, algumas soluções ainda do Abel nessa mistura de times, né? Porque ele está usando, a gente chegou a brincar que era um time 1, o time 2, e agora já tem um time 3, talvez seja esse titular, que mistura um pouco dos dois que ele usou já no que todos os treinadores estão precisando fazer nesse início de temporada, que para eles é quase uma pré-temporada já com disputa de campeonato estadual. Então, naturalmente, tendo que gerir os minutos dos seus jogadores, mas ele fez alguns testes, por exemplo, para o ataque, em que ele utilizou alguns jogadores, utilizou o Thales, por exemplo, como centroavante. Aí o Maurício fez essa função também de um falso 9, né? Aí usou, na penúltima partida, ele falou sobre o Flaco, que não foi nem relacionado, não estava treinando bem. Na última, ele já entrou em campo. Então, está tentando encontrar ainda, parece que algumas soluções. Não parece ainda que a gente chame esse time titular, ainda parece que tem algumas coisas que o Abel quer definir nessa equipe, né? Com certeza, e faz parte, né? Ainda mais um treinador que todo ano está brigando por coisa grande, né? Então, esse é o momento. Agora, eu acho que tem essa questão dos testes, de olhar o elenco, de ver o que ele quer acertar, e também tem as questões do Abel, né, gente? Sim. O Palmeiras jogou com a mais no clássico contra o Corinthians e não venceu o jogo. O Estevão perdeu um pênalti e tal, mas... E aí, é um clássico, né? Não dá pra você abdicar e falar que, não ganhou o clássico porque estava testando o time. Não teve competência para ganhar o clássico. Eu acho que isso diz sobre o momento do Palmeiras também. Não dá pra aliviar tanto também, pensando, claro, nesse momento de pré-temporada aí do Campeonato Estadual. Eu acho que o Abel, ele mostra todo o tempo que o time precisa de reforços, dentro do contexto que ele quer, né? Jogadores de primeira prateleira. Eu acho que os testes dele são bastante direcionados para mostrar, com o que tem é assim. E aí, dá para melhorar, não dá? Vão me cobrar a partir de qual ponto de vista? Eu tenho essa mesma impressão. É a leitura que eu tenho, assim, porque, não é um time ruim. Você olha esse time titular do Palmeiras, não é um time ruim. E quando você começa a mexer muito, a sensação que dá é que, assim, olha, o elenco que eu tenho é esse. Para brigar por títulos é isso que eu tenho. E aí você fica exposto a algumas situações. E o Abel conhece, né, gente? Está 5 anos no futebol brasileiro, ele conhece a Leila, ele conhece a diretoria do Palmeiras, ele sabe o momento que o clube vive, com a torcida principalmente, que os adversários vivem fazendo contratações. Então, eu acho que passa mais por isso do que, tá testando o time. Não acho que é só teste, não. Eu acho que é principalmente a questão da camisa 9. Com certeza. Do camisa 9, quando ele fica... bota um da base, aí bota o Maurício de falso 9. E ele encheu de moleque o clássico. Eu tenho muita impressão de... Até o Luiz, sem ele centroavante. Como falso 9. Então, mas se ele quiser... Quer disputar título? Olha aí meu time como é. Centroavante, mesmo sendo da base, né? E o Flaco Lopes, que está lá, que foi uma contratação cara, é centroavante. O normal, né? Normal. Seria, o centroavante que eu tenho. Isso aí. Eu vou colocar o Flaco Lopes e vamos dar rodagem para esse cara. Já que o Rony já nem vai ficar aqui, o outro não veio, o Paulinho, que eu nem acho que é centroavante, né? Nem acho, não é centroavante. Ainda está lesionado, mesmo que pudesse jogar ali. O normal seria... Vamos botar o Flaco Lopes aqui para jogar, vamos acertar o time com ele, dar confiança pro cara, faz uns gols em time. Até porque ano passado ele começou bem a temporada. Pois é, mas eu tô muito com a Ana nessa, dá muito essa impressão. Tô sem centroavante aqui, hein? Tá todo mundo vendo que eu tô sem centroavante. Ele tá botando uma pressão usando a escalação também. E no meio campo também, né? Porque quando eles falam que não vão atrás do Andreas Pereira e tal, que não vão mais negociar, ele também deixou alguns recados ali, porque o meia dele é o Veiga. O ano passado o Veiga oscilou, né? Ele saiu do time, depois voltou, virou reserva, depois voltou a ser titular e foi uma boa reta final de campeonato. Mas eu acho que também tem algumas leituras aí do meio campo. O meu meio campo vai ser um meio campo de volantes, de Richard Rios, de Aníbal Moreno. E aí, vocês vão me trazer mais o quê? Sim. Pra gente se despedir, Camila, em relação a reforços e saídas também, né? Rony, depois da novela de ontem, se despediu do Palmeiras. Acho que dá para dizer até que tem duas boas notícias aí para a torcida do Palmeiras, porque no fim das contas a saída do Rony era algo que a torcida vinha falando muito, era algo que vinha sendo cobrado há muito tempo. Ele é um cara que evidentemente tem uma história muito grande de títulos conquistados, muitos títulos inclusive pelo Palmeiras, mas ele já vinha num processo ali meio de desgaste mesmo de uma relação, e nesses últimos anos isso não vinha mais meio que na mesma sintonia. E aí já desde o início da temporada, a Leila já tinha deixado claro que ele estava fora dos planos
planos para 2025. Só chegou, inclusive, a ser relacionado uma vez, entrou em campo ali na reta final dos últimos minutos de um dos jogos, né, do Palmeiras nesse ano, mas ele não estava realmente nos planos. E aí, nesse processo, já tinha tido uma proposta do Fluminense que o Palmeiras aceitou e depois o staff dele não chegou a entrar em um acordo financeiro. Depois o Palmeiras aceitou uma proposta do Al Rayyan, do Catar, e aí, por conta de questões burocráticas, não havia tempo de concluir tudo isso, a tempo dele chegar lá no Catar e poder ser anunciado. E agora, ao que parece ser, enfim, né, o destino final dele, seria o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que já vinha em conversas com o Palmeiras, apresentou uma proposta nos últimos dias. O Rony deu ok para essa proposta, o staff dele também. O Palmeiras aceitou essa proposta. Nos últimos dias ainda teve um tanto de confusão, digamos assim, porque o Palmeiras soube, através da imprensa, inclusive, que o Rony tinha chegado a dar um ok para uma proposta do Vasco, que estava tentando atravessar nesse negócio, mas no fim das contas o Palmeiras bateu o pé e disse: eu não vou fazer com o Atlético Mineiro a mesma coisa que o Zenit e o Claudinho fizeram com o Palmeiras ao longo aí desse início de temporada. Então eles bateram o pé de que só negociariam o Rony com o Atlético Mineiro. Então se ele quisesse ir, seria essa negociação que iria para frente. No final das contas é isso que está acontecendo. Ele já é esperado hoje lá em Minas Gerais para poder passar por exames, fazer todas as questões burocráticas, mas o Palmeiras inclusive já deu início aí no processo de rescisão de contrato para ele, e aí é provável que a gente agora veja o Rony defendendo uma outra camisa. E ao mesmo tempo, por um outro lado, né, também negociação com o próprio Atlético Mineiro, deve haver aí, está bem encaminhado, bem avançado, uma troca entre o Bruno Fux e o Caio Paulista. No caso, o Caio Paulista saindo daqui, indo para o Atlético Mineiro, e o Bruno Fux vindo do Atlético Mineiro para o Palmeiras. Ele é um zagueiro, não é o zagueiro canhoto que o Abel vivia falando, né? Ele sempre fala muito de um zagueiro canhoto, ele é destro, mas nesse caso dele é uma negociação que termina acontecendo muito por conta da saída do Vitor Reis. Era um cara que estava nos planos, né, para 2025, mas diante da proposta lá de 35 milhões de euros do Manchester City, ele foi negociado e o Bruno chega para poder meio que suprir, né, esse setor, e aí fica aí um setor formado agora, se a negociação, né, caso o negócio feche completamente, seria no caso o Bruno, Gustavo Gomes, o Murilo, o Naves e o Benedetti, que foi a mais recém aquisição, né, digamos assim, vindo ali das categorias de base. Então, é uma novidade aí para a torcida que vinha há tanto tempo, né, clamando por reforços, que vem nos últimos dias um pouco mais lento do que vinha o ritmo no fim do ano passado, Camila. Tá certo. Obrigada, Camila Alves Xará, pela participação e informações do Palmeiras aqui no Tá Na Área. Até a próxima. Vamos voltar a falar do Palmeiras pra gente finalizar aqui. Quero saber se tem novidades sobre Vitor Roque. A gente vem atualizando aqui dia a dia que o Palmeiras prepara uma oferta para contratar o Vitor Roque, mas agora o negócio avançou pelo menos em relação a valores. O Palmeiras já sabe o quanto quer tirar o escorpião do bolso e soltar La Plata? 24 milhões de euros. 24 milhões de euros são hoje 135 milhões de reais. 24 milhões de euros são 11 milhões de euros a menos. Tá, é 144. Não, estava certo. Eu que fiz a conta errada. São 24 milhões, são 24 de euros. Hoje o euro está 5,98. Então 24 milhões de euros são 154 milhões de reais. É o que o Palmeiras oferece. A minha apuração é a seguinte: tem uma distância para o que o Barcelona deseja. E o Palmeiras quer resolver isso para estrear na Libertadores abril, né? O começo da temporada da Libertadores, quer dizer, chegar agora não é amanhã de manhã. 24 milhões de euros o Palmeiras oferece. O Barcelona tem uma diferença do que o Barcelona pede. Eu entendi 30 milhões de euros. Com a ajuda do Rafael Bulara, do nosso palestra, agora há pouco, eu recebi a informação completa, que é a seguinte: o Barcelona quer 27 de euros mais bônus. Então a distância não está grande, de 24 para 27 mais os bônus. Como é que se resolve esses bônus? Tem um problema que o Betis não quer liberar o Vitor Roque agora. E o Palmeiras sabe que pode ter que comprar o Vitor Roque agora e receber só para o Mundial. Mas a ideia é convencer o Betis a liberar agora e ele chegar para estar liberado na primeira semana de Libertadores, primeira semana de abril. E tem um detalhe interessante, porque internamente no Palmeiras, esse valor do Vitor Roque não é um valor que, vamos repensar a questão financeira. O Palmeiras fará o esforço. Obviamente,
É diferente da gente falar aqui, olha, o Barcelona aumentou, não quer mais 27, mais os bônus que podem chegar até 30 e quer 35 com bônus para chegar a 40. Aí vai ser uma outra história. Aí é outra história. É outra história. Mas o Palmeiras entende que nesses valores que estão sendo conversados, é viável a contratação do Vitor Roque. E por um segundo motivo, o Abel, desde a sua chegada, não teve um centroavante do nível do Vitor Roque. Eu digo contratação, tá? Porque o Endrick chegou e fez estrago e tal, né? nessa posição. E sempre o Abel teve que improvisar. O Luiz Adriano, quando lá atrás, na conquista da primeira Libertadores, o Luiz Adriano foi adaptado a essa função. Depois o Rony foi adaptado a essa função. E as contratações, que eram contratações de jovens apostas, Merentiel, Flaco Lopes, não vingaram. Os jogadores que o Palmeiras tem hoje na base, que estão subindo, e eu cito o exemplo do Luigi, muito promissor, mas o Abel entende que precisa ser degrau por degrau. Então, assim, o Palmeiras acha viável na questão financeira e, segundo, vai fazer esse esforço porque vai entregar para o Abel Ferreira algo que ele pede desde que chegou. Ô Mili, falando desse mercadão todo, mas o Palmeiras tem que olhar para o campo também, porque a situação não está nada fácil. Hoje enfrenta a Inter de Limeira 7h30 da noite e o Abel não estará em campo porque está suspenso. E é um time que precisa evoluir e também se aproximar ali da zona de classificação, que hoje o Palmeiras está 5 pontos atrás da zona. Primeira suspensão do ano do Abel, né? Vamos começar a contar as suspensões do Abel. O Palmeiras vai ter que mostrar alguma... Assim, vou retirar isso. Vai ter que, não tem que nada, gente. O Campeonato Paulista, na minha opinião, é para arrumar time, é para errar mesmo, é para tentar, é para mexer, é para ousar. Então, eu acho que o Palmeiras está devendo alguma coisa, sim, em campo, mas acho tudo isso super normal. O Abel ainda não sabe qual é o time que ele vai montar, que ele vai ter. Então, acho muito difícil assim, que o Palmeiras não se classifique, embora a vitória da Ponte ontem tenha deixado tudo um pouco mais tenso, né, para o Palmeiras. Vai ser um jogo interessantíssimo de assistir. Mas eu acho super normal os times estarem... Vamos lembrar que o Botafogo, gente, ano passado e ano retrasado, fez campeonatos estadual, o Carioca, sofrível, né? Tanto em 23 quanto em 24. E aí arrasou. Então, em 23, a gente ficou com o gosto amargo da amarelada, mas o Botafogo foi um time bastante interessante em 23 e 24, nem se fala. Não, eu ia falar só da questão da possível eliminação do Palmeiras. Desde 2014, o campeão não é eliminado antes das finais. Em 2014, o Corinthians ficou fora dos 8 finalistas. Pois é, volta ali pra gente ver a classificação. E o Palmeiras não fica fora dos 8 primeiros desde 2010. Quando classificavam só 4. Lá no grupo D, o Palmeiras aparecendo com 13 pontos, atrás do São Bernardo, que tem 19. É muito possível a eliminação do Palmeiras. E aí, meus amigos, Abel Ferreira vai fazer falta hoje? Qual é a sua expectativa para a sequência do Palmeiras no Paulistão? O meu palpite para hoje é Inter de Limeira 0, Palmeiras 3. Deixe a sua opinião e também o seu palpite nos comentários. Eu, Porco Louco, vou ficando por aqui. E se você é Palmeiras sim senhor, deixe o seu like, comente, compartilhe com os amigos, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Avante palestra!